Olha lá, olha lá. Só porque nós falamos aqui, ele deu ar da graça aí, mas a gente sabe que o cara não trabalha, né, bicho? Desse aí ele tá em. Só mais um minutinho, pessoal. Vamos. A gente começa. Falando ainda ou tá normalizou aí? Normal. Ixi. Deixa eu ver aqui. Deve ser conexão na internet aqui, certeza. Professor, eu tava no Wi-Fi aqui, eu liguei os dados novos do celular, melhorou. Mas acho que deve ser a internet mesmo que tá ruim. Deve ser internet. Porque aqui não caiu nada, tá normal. Fala, Vinícius, boa noite. Entrou aí, Vinícius? Ah, beleza, boa noite. Não tá travando o seu, não, né? O pessoal tá falando que tá travando aqui. Beleza. Então, depois, quem tiver com algum problema aí no negócio de internet, depois pega a aula gravada. Não tem jeito, né? Parece que alguma coisa, não sei se é a internet, alguma coisa assim. A minha aqui não caiu, tá normal. Vamos começar então? Bom, pessoal, então, vocês devem ter reparado aí que a semana passada a gente começou a trabalhar essa questão de estratégia de operações e serviços, né? E hoje a gente volta com um complemento dela, não seria nem um complemento, seria um modo diferente de visualizar as estratégias de operações e serviços. Como eu falei para vocês na aula passada, essa é uma das partes mais importantes sobre gestão de serviços. Então, por isso que eu trago ela bem explicadinha, tal. Trouxe numa abordagem na semana passada, essa semana eu trago em outra abordagem, porque realmente ela é muito importante para essa questão de operações e serviços, tá? Então, vamos lá. Então, ó, vocês vão reparar aqui, né, na estratégia de operações e serviços, ó, antes que se inicie a análise de conceitos ligados ao conteúdo e a formulação da estratégia em si, da estratégia de operações, né, é conveniente que esta seja situada dentro do processo de planejamento estratégico da operação. E aí vocês vão reparar aqui, ó, que tendências e condicionantes do ambiente e recursos da organização. Espera aí que está só entrando um outro aqui. Oi, Karina, boa noite. Então vamos lá, voltando, né?
Então, vocês vão reparar aqui, ó, que entre as tendências e condicionantes do ambiente e os recursos da organização, tá? Eu estou falando do SWOT do marketing, tá? Pontos fracos e pontos fortes, ó, oportunidades e ameaças, tá? Então, é a análise de SWOT que a gente faz normalmente. Quem faz essa análise aqui normalmente é o marketing para a empresa, tá? Então, eu vou analisar lá com relação aos recursos da organização, e os recursos eu não falo só recursos financeiros, como recursos patrimoniais, recursos de maquinários, tá? E recursos humanos, de pessoal para poder fazer determinadas coisas. Então, ó, quando eu falo de recursos da organização, eu vou checar os pontos fortes e pontos fracos do interno da organização, tá? Quais os recursos dessa organização na parte interna, seus pontos fortes e pontos fracos, em que eu posso fazer alguma seja ela com relação à minha concorrência, seja ela com os condicionantes de ambiente aqui, os condicionantes de mercado. O que são os condicionantes de mercado? Olha, a alta do dólar e uma série de outras coisas que podem afetar leis, tal, que podem afetar o conjunto de operações e serviços, tá? Então, ó, não se esqueçam, tá? Oportunidades e ameaças, pontos fortes e pontos fracos, eles se tratam da análise de SWOT. Ok? Então, ó, análise de todas essas combinações, ou seja, do ambiente interno e externo, né? E a avaliação para determinar a melhor alternativa entre oportunidades e recursos, ou seja, eu vou ver o que vai afetar de fato o meu consumidor na minha estratégia, e eu vou ver se eu tenho oportunidade e recurso para fazer isso, tá? Eu vou ver se há disponibilidade para eu implantar determinado projeto ou ação, né, de estratégia de operações de serviço. Eu preciso saber se isso é viável monetariamente para a empresa, tá? E não só, como eu falei aqui, ó, não só monetariamente, mas também se eu tenho maquinário para fazer aquilo, se eu tenho pessoal para fazer aquilo, tá? Isso tudo são recursos da organização, ok? Então, ó, tudo isso vai gerar, primeiro, uma estratégia econômica. Se eu estou falando aqui de recursos, né? Eu vou gerar uma estratégia econômica e a escolha de produtos e mercados que eu vou agir com essa estratégia, ok? Então, vamos lá. Ó. Eu falo aqui em 3 níveis, tá? De planejamento dentro do processo formal de planejamento de estratégia. Então, vocês vão lembrar que quando eu falo de nível, sempre ocorre o risco de erros de subotimizações, tá? E o que são subotimizações? Por exemplo, que um departamento, tá? Um ou outro departamento esteja otimizado e os outros não. Subotimização é quando eu estou subdividindo as áreas, tá? Então, uma é mais eficiente que a outra. Não, aqui no nível corporativo, todas elas têm que trabalhar em prol da empresa, em prol de uma estratégia bem feita,
tá? Então, quando eu falo de subotimização aqui, eu falo de todos trabalhando no mesmo nível para que esse projeto, para que essa estratégia aqui seja bem feita, ok? Já no nível de unidade de negócio, ó, é uma subdivisão do nível corporativo, ou seja, no nível corporativo, normalmente, eu tenho aqui diretores que tratam disso. Eles vão passar para a gerência, tá? Que vai fazer com que isso funcione, ou seja, o nível funcional. Ok? Então, aqui no nível da unidade de negócios, eu vou passar para as pessoas, para designar para as pessoas que sejam mais competentes, por exemplo, os gerentes de área, né? Para que eles deem andamento na minha estratégia de operações e serviços, tá? Então, aqui no nível corporativo, o diretor passa para o gerente, que está no nível de unidade de negócio, ó, é uma subdivisão do nível corporativo, para os casos em que a organização opere com unidades de negócios independentes. O que são unidades de negócios independentes? Pode ser duas coisas, unidades de negócios independentes. Eu posso ter uma fábrica com filiais, e aí existem estratégias que eu preciso passar para a filial. Isso vem lá da diretoria, do alto escalão, passa para essas fábricas segundas, né? Ou também eu posso passar dentro de uma fábrica mesmo, só para gerência, tá? Então, eu posso fazer uma subdivisão aqui, ok? Para os casos em que a organização opere em unidades de negócios independentes, ou seja, setor de RH é independente, setor de produção é independente, setor de expedição é independente, setor de marketing é independente, tá? Então, cujos respectivos planejamentos estratégicos deverão subordinar-se ao planejamento corporativo, ou seja, deverão subordinar-se ao alto escalão, à diretoria, tá? E aí, por último, o nível funcional, ó. Consolida os requisitos funcionais demandados pela estratégia corporativa, ou seja, eu vou fazer com que isso aqui tudo funcione, tá? Mas também se constitui, acima de tudo, no artesanal de armas competitivas. E o que é artesanal de armas competitivas? São arsenal, né, professor? As pessoas que vão colocar isso aqui em prática. Oi? Arsenal, né? Fala de novo, tem que vai, ir artesanal. Isso. Eu falei artesanal? Não sei se eu falei, pode ter até Ou falado. eu entendi errado, então, professor. Tá? Mais fácil eu ter falado. Beleza? Mas beleza. É o arsenal de armas competitivas, ou seja, o que eu tenho de competitividade para poder colocar essa estratégia de operações em prática. Tá? Então, às vezes eu tenho maquinário, às vezes eu tenho pessoal, às vezes eu tenho um produto diferenciado, tá? Então, tudo isso vai fazer, são um arsenal, né, de armas competitivas, tá? Ou artesanal de armas competitivas, né, Osmar? Pode ser que eu entendi errado também, hein? Tá, vai saber também. Tem problema, tá escrito aqui para desmentir um ou outro. Né? Então, vamos lá, galera, dando continuidade aqui, ó. Então, como gerenciar as operações, né, de modo a obter, manter e ampliar seu poder competitivo, tá? Então, vamos por partes aí, né? Como gerenciar as operações de modo a obter poder competitivo, de modo a manter esse poder competitivo, de modo a ampliar. Isso aqui, pessoal, vai depender da estratégia de cada empresa. Tá? Tem empresa que ela está entrando no mercado, ela quer obter mais clientes, né? Tem empresas que ela está já há muito tempo no mercado, o interessante para ela não é mais ganhar cliente. Quando o produto chega naquele pico, né?
ela quer manter ali, pelo menos manter, né, para evitar que ele decresça. Então, você tem estratégias diferentes em obter novos clientes ou novo mercado, né? Você tem estratégias diferentes para manter esse mercado e você tem estratégias diferentes para você ampliar esse mercado, ok? Então, se vocês pensarem aí comigo, vocês vão ver que, por exemplo, para eu obter, vocês vão ver até na questão lá do marketing digital, né? Para eu obter novos clientes, a estratégia é completamente diferente de eu manter. Eu vou ser mais agressivo, tá? Em publicidade, propaganda, eu vou ser mais agressivo, tal, tá? Eu preciso colocar produto no mercado, eu não posso deixar faltar. Então, muitas das vezes, a demanda desse produto acaba sendo maior, né? Então, se eu for obter um mercado novo, tá? Se eu for obter um mercado novo, a estratégia é completamente diferente de eu manter. Lembra quando a gente falou que para você manter um cliente é muito mais barato do que você obter um cliente novo, né? Por quê? Porque você precisa gastar mais, por exemplo, na divulgação, você precisa gastar mais para você colocar esse produto no mercado. Muitas das vezes a demanda você não tem como medir a demanda corretamente, então às vezes você pode colocar mais produto no mercado do que o necessário. Às vezes pode faltar produto no mercado. Então, a estratégia para obter novos é muito diferente da de você manter, tá? Para você manter, bom, se eu estou mantendo, se eu estou querendo manter, é sinal de que a marca que eu estou trabalhando, ela está bem posicionada no mercado, né? Então, se eu vou manter, é sinal de que eu estou bem posicionado no mercado, sinal de que eu tenho que fazer uma estratégia no sentido de manter a minha marca, tá? De elevar a minha marca, talvez, como ampliar aqui, né? Pode ser também. Mas é totalmente diferente de você obter ela nova, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, que eu vou gerenciar uma ou outra, ok? Então, são objetivos diferentes. Então, ó, através da estratégia de operações, visa-se buscar uma nova organização dos recursos, ou seja, se eu estou fazendo uma estratégia nova, né, independente que ela seja para obter, para manter ou ampliar, é uma estratégia nova, tá? Então, se eu estou fazendo essa estratégia nova, eu vou recursos aqui que eu falei para vocês ali no início da aula. Os recursos são os recursos financeiros, são os recursos de maquinário, são os recursos humanos, tá? De funcionários, de colaboradores. Então, eu vou buscar a melhor organização de todos esses recursos para que eu vá montar essa estratégia nova, ok? E conformar um padrão de decisões coerentes. O que é um padrão de decisões coerentes? Se eu colocar uma operação para funcionar, eu preciso ter um padrão de decisões, tá? Coerentes. Eu preciso ter um padrão no sentido de que isso precisa ser de um nível que ele não fique oscilando, tá? Então, um padrão de decisões é a mesma coisa, por exemplo, eu vou certificar uma empresa, tá? Para que ela tenha um padrão de decisões, tá? Coerentes, é lógico, né? E um padrão de decisões coerentes, ele precisa, volto a dizer para vocês, ele precisa estar adequado aos recursos da organização, tá? Não posso fazer uma estratégia que ela seja muito mais cara do que aquilo que a empresa pode pagar. Ela tem que estar dentro de um padrão de decisão coerente, tá? Para que elas possam prover um composto adequado de características de desempenho
que possibilite a organização competir eficazmente no futuro, tá? Então, lembra que a gente comentou muito isso em marketing, né? De que as decisões tomadas hoje, elas visam estratégias futuras, tá? Elas visam resultados futuros. Uma empresa, ela toma decisões hoje visando lá na frente, tá? Não se trabalha mais naquele esquema que a gente fala sempre, né? De ser reativo. O que é reativo? Eu vou reagir quando aquilo me convier. Se fizer isso, você está quebrado, tá? Você tem que ser proativo. O que é proativo? Você colocar a estratégia hoje pensando no amanhã, tá? Um bom exemplo disso é essa questão do Covid. As empresas estão pensando como vão sair dela, tá? Não estão pensando hoje mais. Quem está pensando no hoje está lá esperando, né, o Covid acabar para você depois começar a trabalhar novamente e tal. E não é assim que a banda toca. Se você ficar esperando isso, você está morto, tá? Então, ó, voltando, pessoal. Gerenciar as operações, tá? Quer dizer, você ter um padrão de decisões coerentes, tá? Para implantar essa estratégia de operações e você ter resultados futuros. Ok? Então, nada mais é do que isso. Gerenciar as operações é você ter decisões coerentes, ou seja, de financeiro, de RH, de maquinários, tal, ter tudo coerente, né? Ter tudo adequado para aquela empresa, tal, tá? Para você competir eficazmente no futuro. Ó, quando ela está falando de futuro, ó, as estratégias, elas não são de presentes, elas são de futuro. Ok? Então vamos lá. Os objetivos das estratégias de operações referem-se aos critérios competitivos que devem ser estabelecidos e quem estabelece esses critérios competitivos. Normalmente, pessoal, são aquelas informações que eu trago do marketing, tá? O marketing vai checar o mercado, ele vai fazer a sua pesquisa de mercado, vai trazer para a empresa quais são os critérios competitivos. O que são os critérios competitivos? Aquilo que eu estou bem pra caramba, que é o meu posicionamento de mercado, e os problemas que não estou bem, aqueles que eu preciso trabalhar para melhorar, tá? Então, esses critérios competitivos são trazidos pelo departamento de marketing. Então, refere-se aos critérios competitivos que devem ser estabelecidos e priorizados pelas suas necessidades, tá? E expectativas de mercado. Ó, o que é o... Lembrem-se lá, né, da nossa primeira aula de marketing, ó. O que é, né, a definição de marketing, né? Atender às necessidades, expectativas do mercado, ou seja, os desejos do mercado, ok? Nos quais o sistema de operações deve atingir excelência. Se eu determinar, tá, que a necessidade do mercado ou a expectativa do mercado seja em torno de alguma coisa que a minha empresa pode fazer por isso, eu preciso ter excelência. Se aquele posicionamento de mercado eu definir que aquilo eu vou ser melhor que minha concorrência, custe o que custar, tá? Eu preciso atingir a excelência naquilo. Ok? Então, vamos dizer assim, que eu quero atingir excelência em qualidade. Eu não vou medir esforços para atingir essa excelência em qualidade. Eu preciso, pelo menos nisso, ser melhor do que a minha concorrência. Tá? Volto a insistir com vocês, a gente já viu sobre isso, né? Já falei bastante sobre isso com vocês, de um projeto que nós fizemos aqui, de um supermercado que não tinha posicionamento de mercado definido, tá? E a nossa estratégia para eles, que nós montamos para eles, é uma pena que esse ano não deu para fazer
essa parte de pesquisa de mercado, as empresas tal, né? Por causa do Covid, a gente não conseguiu fazer a estratégia nossa de operações para aquela empresa, serviços para aquela empresa. Era justamente você trabalhar as compras para que você tivesse algum diferencial. Boa tarde, Grazi. Chegando quase no final da aula. Tarde. Beleza, pessoal? Então, vocês veem aqui que tudo que a gente está falando normalmente de estratégia de operações, ele está atrelado às decisões de marketing. Tá? São as decisões de marketing, as informações que o marketing traz para a empresa que vão fazer com que você componha essa estratégia. Tá? Então, vamos lá. Ó. Áreas de decisão estratégicas num sistema de operações e serviços. Pessoal, tem esses exemplos aqui e você pode ter milhões de outros, tá? Quando você faz lá pesquisa de mercado, às vezes você tem determinadas coisas que aparecem, né, como problema, que aparecem como posicionamento de mercado, que às vezes você até nem esperava, tá? Então, isso podem ser essas aqui ou podem ser outras também, tá? Então, primeiro, ó, exemplo de decisões estratégicas, ó, áreas de decisões estratégicas. Eu posso buscar consistência, tá? O que é consistência? Ausência de variabilidade. Ou seja, o meu serviço, as minhas operações de serviço dentro da fábrica, ela não pode variar. Se eu definir que eu preciso ter qualidade, tá? Eu não posso, em uma vez, ter qualidade e na outra não ter. Então, ele precisa dessa ausência de variabilidade. Tá? Ter competência naquilo que eu estou me propondo a ser o posicionamento de mercado. Tá? Então, ter habilidade e conhecimento naquilo que eu estou me propondo a ter excelência. Ok? Habilidade para mudar rapidamente também, tá? Porque muitas das vezes, para você, as necessidades e desejos do consumidor, elas podem ir mudando. Então, por isso que a gente fala que você vai fazendo pesquisas, né? Pesquisas de tempo em tempo, para você checar essa habilidade e conhecimento aqui, para ver se as coisas não estão mudando. Ok? Então, eu preciso, se eu sou excelência, eu tenho excelência em determinado ponto, eu preciso ter excelência sempre. Ok? Velocidade de atendimento, prontidão, isso é evidente, né? Às vezes você quer ter velocidade de atendimento, tá? Atendimento ou atmosfera, ó, atenção personalizada ao cliente. Quando eu estou falando de serviço, eu consigo fazer essa personalização do serviço para o meu cliente, tá? Então, a gente também já comentou muito sobre isso, né? E a tendência do marketing novo agora, tendência de uns anos até agora, mas agora a tendência é você trabalhar essa personalização mais rápido possível. Por quê? Porque a internet está te dando condições de você fazer essa personalização mais rápida. Tá? E aí eu preciso ter uma forma de estar atendendo esse cliente. A internet, vocês estão vendo aí na questão do marketing digital, de que a coisa está muito rápida, a coisa está muito dinâmica. Tá? Outra, ter flexibilidade, ó, mudar e adaptar a operação conforme a sua necessidade. Que eu estava comentando lá na competência, né? Habilidade e conhecimento, e também mudar e adaptar essa operação de forma rápida. Tá?
Credibilidade ou segurança, ó, transmitir confiança. Se eu tenho um certo tempo no mercado e eu me proponho a ter excelência naquele posicionamento de mercado, né? Naturalmente, eu vou transmitir confiança. Ok? Ter acesso à localização conveniente, né? A gente viu aí que ter acesso não é só você colocar a empresa centralizada num lugar específico, e sim, tem empresas que você coloca porque você tem mão de obra mais barata, tem empresas que você coloca que tem mão de obra mais adequada. Por exemplo, se eu quiser instalar uma fábrica de sapatos masculinos, eu vou para Franca. Por quê? Porque lá o Senai, o Sebrae, o não sei das quantas, o Senac e tal, né? Ele prepara profissionais para aquela área. Por quê? Porque tem muito. Por isso que vocês veem tanta empresa de sapato localizada em Franca. Tá? Em Jaú, tanta empresa de sapato feminino em Jaú. Por quê? Porque existe mão de obra qualificada em Jaú para aquele determinado setor. Tá? Calçado infantis, Birigui. Por quê? Porque existe mão de obra qualificada para aquilo ali. Ok? Outro fator também são os tangíveis, a aparência de qualquer evidência física. E aí eu volto a comentar com vocês que a gente não fala apenas de fábrica, né? De que os processos, naturalmente, eles fazem com que você também trabalhe as operações de serviços em empresas como consultório médico, como consultório odontológico, como prestadores de serviços aí de mecânica de carro, né? Então, aparência é tudo. Se você chegar numa concessionária de carro, de uma oficina mecânica de carros, e tiver aquela aparência tudo limpinho e tal, não sei o quê, vai te dar naturalmente outros aspectos, né? Você vai ficar com uma boa impressão daquela empresa, tá? E por último aí o custo, ó, serviço de baixo custo. Não necessariamente de baixo custo em si, tá? Para que você tenha menor custo naquele determinado produto, tá? Eu posso ter o meu posicionamento baseado em custo. Por exemplo, cerveja Cristal, tá? É um posicionamento baseado em custo. Ele não está preocupado, por exemplo, com a qualidade excessiva das propagandas, das coisas que são colocadas pela concorrência. Ela simplesmente quer ter um baixo custo, tá? Porque ela precisa vender o produto mais barato que a concorrência. Ok? Então, aqui nesse caso, seria o caso, por exemplo, da cervejaria Cristal. Ok? Então, ó, a formulação da estratégia de operações. A formulação da estratégia, ela necessita de um processo lógico, procedimental e prático, para que essa tarefa possa tornar-se sistemática, permitindo a formulação e reformulação de estratégias que garante o poder de competitividade da empresa. Vamos por partes, né? Fica mais fácil. Então, a formulação da estratégia necessita de um processo lógico, procedimental e prático. Ou seja, lógico, eu preciso ter recursos para fazer aquele determinada estratégia, tá? Procedimental, eu preciso ter procedimentos em que aquela estratégia ela não tenha variabilidade, tá? Então, eu preciso colocar no papel os procedimentos para que essa estratégia seja feita. E o prático, que é lá o final, né, que é o operacional, tá? Eu preciso fazer com que isso, lá na prática, ela não tenha variabilidade, tá? Que ela seja sempre feita de uma forma que seja coesa para a empresa. Então, para essa tarefa possa tornar-se sistemática, ou seja, sistemática por quê? Eu não posso, por exemplo, colocar uma estratégia de operações em prática no primeiro mês, tá? E no segundo já não ter mais. Lá, quem está na prática lá, quem está lá embaixo, né, que vai
colocar em prática, faz já de qualquer jeito, tal, não sei o quê, não. Isso precisa ser sistemático. Isso precisa ter formulações de estratégia, né? E eles precisam seguir isso, tá? O segundo fator aí, ó, primeiro, refere-se à definição da missão ou conceito do serviço, ou seja, em quais atributos ou dimensões do serviço o sistema de operações deverá proporcionar alto desempenho. Então, pessoal, além de você trabalhar com os recursos da empresa, tá? Você trabalhar com os recursos, né? Você montar uma estrutura que os seus recursos permitem, recursos financeiros, de RH e recursos de maquinários, né? Você também precisa estar adequado à sua missão e conceito do serviço, a sua missão, visão, os seus valores da empresa, tá? Por quê? Aquilo que a gente comenta sempre. Se não tiver definida a missão, cada um vai trabalhar de um jeito, tá? Então, teve uma vez aí que me perguntaram, acho que foi até no outro termo, e me perguntou assim, mas você pode mudar a missão? Sim, eu posso mudar a missão da empresa. Se eu mudar a minha estratégia, se eu tiver que mudar, por exemplo, olha, eu não quero mais vender barato, agora eu quero qualidade, tá? Eu estou mudando a missão da empresa. Mas, quando eu faço uma estratégia de educação, eu preciso também checar qual que é a missão da empresa para andar na mesma direção. Tá? Então, bem, de mercado deve estar de acordo com essa missão da empresa, tá? Com este objetivo, ó, são analisados os níveis de desempenho. Rogério. Da concorrência e da própria empresa. Aquela chegada inicial. Tá travando bastante a sua aula, assim. Quase. A gente não está entendendo nada. Ah, é? Isso. Eu vou gravar, eu vou terminar de gravar, tá? Não tem como a gente mexer aqui agora, porque ela tá. Deixa eu dar uma olhada na conexão aqui, ó. Ó, ela tá normal, não tá nem oscilando, ó. Tá cortando muito, professor. Eu achei que até que era a minha internet. Ah, tá. Pode ser sim. Pode ser o sinal do Wi-Fi mesmo aqui. Tá? Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer aqui. Móvel. Aqui não tem jeito, ela tem que ser pelo Wi-Fi, né? Pessoal, se tiver assim até o final, eu vou terminar de gravar, tá? A aula normal. Se vocês me falarem que não deu para entender nada, tal, não sei o que foi assim até o final, qualquer coisa a gente repete essa aula lá na aula que vem. Pode ser assim? Tudo bem para vocês? Beleza. Tá? Porque eu dei bastante exemplo aqui, qualquer coisa a gente repete novamente. Beleza? Então eu vou terminar de gravar, mesmo que esteja cortando aí, não esquenta não, qualquer coisa
a gente faz novamente, beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, voltando, né? O segundo, né, se refere-se à definição de planos de ação para atingimento do desempenho, ó, desejando naqueles critérios definidos pela missão do serviço. Ou seja, lógico que é prioritário, tá? Você trabalhar em cima da missão, como eu ia dizendo aqui, o posicionamento de mercado normalmente da empresa está aliado à missão dessa empresa, tá? E aí, naturalmente, para você atingir o desempenho, você precisa estar dentro desse posicionamento, ok? Então, ó, com esse objetivo, são analisados os níveis de desempenho da concorrência e da própria empresa. Como eu havia dito também, no começo da aula, né? Análise de SWOT, ó. Análise de SWOT, pontos fracos e pontos fortes, oportunidades e ameaças. Vocês vão lembrar que a análise de SWOT, pontos fracos e pontos fortes, são relacionados à empresa, tá? E as oportunidades e ameaças são destinados ao mercado externo, ok? Tudo aquilo que acontece fora da empresa, ou seja, a concorrência, as leis e tal, tá? Então, são definidos em cima da análise de SWOT aqui, ó. No momento atual e futuro, ó, visando estabelecer prioridades, né, a curto, médio e longo prazo. Ok? Então, ó, determinadas as prioridades, né, anteriores, e com auxílio de várias ferramentas de análise de serviço e do sistema de operações, procura-se detalhar as ações necessárias para a implantação da estratégia. Tá? Então, visto tudo isso, vocês vão lembrar lá do nosso primeiro slide, tá? Analisado tudo o que acontece naquela empresa, tá? Eu vou tomar as ações referentes a isso. Então, eu vou analisar a minha concorrência, eu vou analisar os pontos fortes e pontos fracos meus, eu vou analisar qual é a missão da empresa, tá? Para que depois eu vá tomar as ações necessárias para a implantação da estratégia, tá? Então, eu preciso checar tudo isso, ok? Não posso colocar a estratégia em prática sem eu ter esses dados na mão, beleza? Então, ó, vamos ver aqui como é que funciona, de fato, a estratégia, ó. Então, a estratégia corporativa, aqui nesse ambiente aqui, ele está a nível de diretoria, tá? A diretoria que vai bolar a estratégia, vai passar para a corporativa, ou seja, vai passar para os gerentes para que eles executem a estratégia de operações, tá? Então, ó, essa estratégia, ó, definição do conceito de missão do serviço, tá? A segmentação, ó, determinação dos critérios competitivos priorizados e o posicionamento da empresa, tá? Então, ó, importantíssimo você definir o posicionamento para a estratégia, analisar a missão para que você tenha essa estratégia e a segmentação, ou seja, os pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças e tal, tá? Com isso, pessoal, naturalmente, eu vou ter foco, tá? Se eu fiz toda uma análise para a implantação dessa estratégia de mercado aqui, ó, se eu tenho toda uma análise, naturalmente eu tenho foco naquilo que realmente importa. Tá? E aí vale a pena, porque você está fazendo em cima daquilo que realmente é a necessidade e desejo do teu consumidor. Você está atacando a necessidade e desejo do teu consumidor. Tá? Com isso, você vai ter uma definição do plano de ação, tá? Analisei o posicionamento, pontos fortes, pontos fracos, a missão tal. Com isso, eu vou fazer uma definição desse plano de ação e vou implantar naquilo que a gente
viu lá que é o último estágio, né? Que é a implantação desse projeto aqui. Beleza, galera? Então, ó, corporativa, né? Só diretoria, tá? Competitiva, passo para gerência, gerenciar, né? Possibilidade para fazer isso, tá? E aí vai colocar esse plano de ação, né? No último nível, que é a implantação. Ok? Então, ó, a implantação da estratégia irá alterar o desempenho da empresa, o que, juntamente com as mudanças de desempenho da concorrência, né, irá justificar a necessidade de reformulação da estratégia com certa frequência no tempo. Pessoal, aquilo que a gente comenta, tá? A implantação de qualquer estratégia, ela vai fazer com que alguma coisa mude na empresa. Tá? Então, por exemplo, se eu implanto qualquer ação, naturalmente eu quero um retorno disso. Então, naturalmente, ele vai mudar alguma coisa na empresa, tá? No desempenho da empresa. Tá? E o que, juntamente com as mudanças de desempenho da concorrência, a concorrência normalmente não fica parada, tá? A concorrência, ela também está agindo, ela também tem suas estratégias, tá? Irá justificar a necessidade de reformulação da estratégia com certa frequência no tempo. Lembra que a gente fala muito sobre feedback, né? O que é o feedback? Eu implanto a ação, tá? E eu vou checar para ver se isso deu certo. Deu certo, beleza, continuo, tá? Percebi alguma caída ali, volta a fazer a estratégia reformulada de outra forma. Ok? Então, com certa frequência de tempo, eu preciso estar fazendo isso. Lembrem-se que a gente falou nas aulas de marketing que a estratégia é um ciclo que ela não tem fim, né? Ela tem um começo onde você vai analisar o mercado através das pesquisas, vai colocar isso em prática, né? Vai checar para ver se deu certo. Se deu, você vai fazer alguma coisa nova, tá? Se não deu, você vai reformular ela e fazer ela de outra forma. Ok? Então, a implantação da estratégia, normalmente, ela ocorre dessa forma. Tá? Mudanças nas necessidades e expectativas dos clientes podem requerer redefinição da própria missão do serviço. Lembra que eu falei que ligadas ao posicionamento de mercado. Tá? E aí, naturalmente, que se esse posicionamento ele se alterar, tá? Eu preciso alterar a minha missão. Lembre-se que eu falei lá que na outra sala que me perguntaram, né, se eu posso alterar a missão. Ela não se altera todo dia, tá? Se eu estou falando de uma estratégia a médio e longo prazo, eu não posso ficar alterando todos os dias, tá? Só que de tempos em tempos, se eu percebi que aquela necessidade e desejo do meu consumidor mudou e eu ataco essa estratégia, eu preciso naturalmente mudar a missão, tá? Então, todo o processo, enfim, deve ter uma sistemática de replanejamento adequado, ou seja, se eu percebo que há alguma mudança, eu preciso fazer alguma estratégia de operação diferente, tá? Eu preciso estar sempre alterando se for necessário. E eu preciso mudar o mais rapidamente possível, se necessário for. Tá? Então, a gente faz lá o que é normal para a gente já viu, faz a estratégia. E aí, pessoal, é aquilo que eu estava comentando com vocês, tá? O marketing digital ele te dá a possibilidade de você checar mais rapidamente, ferramentas em mão,
que você consegue estar trabalhando isso de forma mais rápida, checar se existem essas mudanças mais rapidamente e poder atacar isso de alguma forma, ok? Então, ó, deixa eu ver que horas são aqui, para ver se... Deixa eu parar aqui, vamos ver como é que tá aqui. Parou de travar aí ou continua, pessoal? Deu uma melhoradinha. Parou ou continua? Melhorou um Melhorou? pouquinho, mas às vezes trava. Tá, beleza. Depois a gente vê isso, então eu vou ver como é que a gente faz. Se vocês acharem necessário, aí eu dou essa aula novamente, beleza? Então vamos lá. Então, ó, uma observação importante deve ser feita quanto à necessidade de proatividade do sistema de operações. O que é a proatividade? Lembrem-se disso. Eu trabalhar as informações, tá? E colocar antes que o mercado decaia. Então, eu preciso fazer essas operações, estar atento a essas operações e colocar elas em prática para não perder mercado, tá? Então, o que é a proatividade? Eu detectar o quanto antes possível as necessidades e desejos, mudanças de necessidades e desejos, né? E agir proativamente, ou seja, não esperar aquilo acontecer, aquela catástrofe acontecer. Eu vou agir proativamente, tá? Então, é necessário que a função de operações monitore o ambiente externo à organização, ou seja, que você faça análise de mercados constantes. Pode ser através de pesquisas de mercado, aquela que a gente fez externa, ela pode ser através da análise de marketing digital. O que é interessante é você ter essas informações na mão, que você monitore através dessas informações o ambiente externo, tá? Nos aspectos que digam respeito às suas tecnologias e metodologias também. Pô, se o meu concorrente adquiriu novos maquinários também, né? Eu preciso estar atento a isso. E as metodologias também, tá? Se o meu concorrente fez alguma ação estratégica, eu não posso só pensar em mim, eu preciso ver o que o meu concorrente também está fazendo, né? Então, sejam elas tecnológicas ou metodológicas, tá? Eu preciso ter essas ações em mãos e fazer elas rapidamente, tá? Pois só a função de operações, ó, pode avaliar novos desenvolvimentos em seu âmbito e seu potencial como futura utilização. E a minha função de operações de serviço, que vai me dizer que, olha, dá para fazer, dá para bater de frente com o meu concorrente, tal, não sei o quê, dá. Então, eu vou implantar esse sistema de operações, tá? Essa estratégia de operações, ok? Então, ó, definição de conceito ou missão de serviço, ó. A segmentação de mercado é o processo de identificação de grupos de consumidores com suficientes características em comum. Lembra lá do marketing, né? O marketing ele trabalha grupos de pessoas que tenham interesse comum e que eu possa atingir esse interesse comum, tá? Então, eu preciso identificar esses grupos. Se eu não tiver um grupo de interesse, não adianta nada eu colocar essa estratégia no ar, tá? Não adianta nada eu fazer um produto, fazer um serviço que não seja de interesse desse grupo, ok? Então, eu preciso ter um grupo definido, com características em comum, tá? Aquele grupo, ele pode gostar, por exemplo, de qualidade no serviço. Então, eu preciso ter qualidade para atender esse pessoal, tá? Naturalmente, se os meus clientes exigirem isso, né? Eu preciso ver as características em comum daquele grupo de consumidores meus, tá? Quais as características comuns
dos segmentos importantes. Então, qual a segmentação desse público que eu tenho que é mais importante? Quais são as necessidades e desejos dele que são mais importantes, tá? Para que eu possa colocar essa estratégia em prática. Ok? Quais as dimensões a serem usadas para segmentar esse mercado? Qual a dimensão desse mercado? Tá? Esse mercado, por exemplo, é nacional, ele é só estadual, ele é municipal, ele é regional, e eu vou conseguir atingir essa dimensão do mercado, tá? Um bom exemplo disso é lá o Leite Brancão do Venevaldo, né? Não adianta eles saírem dessa dimensão regional deles, que eles não vão conseguir atingir uma segmentação de mercado maior, porque o produto, né, tem características que são importantes na questão de qualidade. Se eu expandir, eu não tenho possibilidade de expandir, porque senão o produto vai estragar, tá? Quão importantes são esses segmentos, ó? Se eu definir que há um segmento de mercado, né, a ser atingido, esse segmento ele precisa ser atingido sempre, tá? Então a importância desse segmento é muito importante, tá? Que necessidades e desejos cada um deles tem, ó? Quais as necessidades e desejos de um grupo de pessoas, pessoal? Tá? A gente está falando em cada um deles aqui, mas está falando em cada um desses grupos. Tá? Eu não tenho como, as fábricas estão tentando isso, mas ainda não é possível, né? É possível de algumas formas, alguns produtos ainda conseguem, tipo aquele exemplo da Nike que eu falei para vocês, né? Então, o que ele fala aqui, ó? De que essas necessidades e desejos, cada uma delas, ou seja, as necessidades e desejos de um grupo definido, tá? Necessidades e desejos em comum desse grupo definido, ok? E como essas necessidades têm sido atendidas, de que forma, por quem, tá? Se eu definir que a minha estratégia é essa, né? Quem está mais fazendo essa estratégia para o meu consumidor ou serviço? Qual é a concorrência direta? Qual é a concorrência indireta? Né? De que forma que essa concorrência está trabalhando diferente de mim? Ok? Para que eu possa ter excelência também naquilo que eles estão trabalhando. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. 10:10, está tranquilo ainda. Então, ainda sobre a definição do conceito ou missão do serviço. Ó. Com relação ao posicionamento de mercado. Ó. Como o conceito de serviço se propõe a atender às necessidades dos consumidores. Tá? Se eu tenho um posicionamento definido, se eu tenho as necessidades e desejos dos consumidores definidos, né? Como que eu vou me propor atender essas necessidades, ainda que elas se alterem? Tá? Como os concorrentes atendem essas necessidades? É de forma diferente de mim? Né? Ou é da mesma forma? O que eu posso buscar para ser diferente dele? Ó? Como o serviço proposto é diferenciado dos concorrentes? Ó? O que eu posso buscar para ter excelência e ser diferente desses concorrentes? Tá? Quão relevantes são essas diferenças? Essas diferenças, elas são mais relevantes para o consumidor, então eu preciso alterar a minha. Tá? As minhas são mais relevantes para o consumidor, ótimo. Vou trabalhar para manter. Desculpa, gente. Então, ó, o que é um bom serviço para o meu cliente? Para aquele grupo de pessoas, né, que eu estou atendendo. O que é um bom serviço para eles? Às vezes você pode ter um bom serviço baseado no tempo. Às vezes você pode ter um bom serviço baseado na qualidade, né? Então, um bom serviço necessariamente não quer dizer um serviço
caro, barato, de qualidade ou não. Às vezes o cara quer rapidamente e tal, e não importa a qualidade do serviço, tá? O conceito de serviço proposto fornece um bom serviço. Tudo isso é coisa que a gente precisa levantar na pesquisa de mercado, pessoal, tá? Então, o conceito de serviço proposto fornece um bom serviço. Isso aqui é super simples. Basta eu perguntar lá, de nota de 1 a 10, na minha pesquisa de mercado. Você dá para o meu serviço? Dei 8. Pô, tá bom pra caramba. Posso melhorar? Pode. Posso chegar a 10, né? E aí eu vou medir o que é mais relevante para o meu cliente. E eu tentar ser nota 10 naquilo, tá? Então, ó, que esforços são necessários para alinhar as expectativas dos consumidores e as capacitações do serviço proposto, tá? Então, ó, para alinhar as expectativas dos consumidores ao serviço proposto, nem sempre eu consigo atender todas as expectativas do meu consumidor. Às vezes, tá? Eu posso chegar perto. Por quê? Porque aquilo que a gente falou no início da aula. Às vezes, a expectativa do meu consumidor é tão alta que o meu maquinário, que o meu RH, que as minhas condições financeiras da empresa não consigam, né, fazer aquilo para que seja atingida essa expectativa. Mas eu posso fazer alguma coisa para chegar perto, tá? Às vezes essa expectativa pode ser muito alta, ok? Então, ainda, sobre o posicionamento de mercado. Quais os elementos importantes a serem providos, né, em termos de resultados produzidos para o consumidor? Aquilo que eu fiz, tá? Às vezes pode ultrapassar as expectativas dele, mas aquilo que eu fiz está me surtindo resultados, tá? Para o consumidor, eu fiz lá a minha pesquisa de mercado. Vi que a expectativa dele era de 8 em cima de um serviço que eu fiz. Implantei minha estratégia, tá? E isso mudou para 10, uma nota 10, pô, naturalmente que aquilo, né? E os resultados são ótimos, tá? Se a minha nota caiu, opa, peraí, vamos rever essa estratégia que eu fiz, tá? Para que chegue uma nota razoável novamente, tá? Como se espera que esses elementos sejam percebidos? Ó, o que é um bom serviço pro consumidor, né? A concorrência tem um bom serviço, né? Que é a questão de mercado. E estou oferecendo um bom serviço com relação à minha empresa. Então, ó, isso aqui nada mais é, pessoal, na visão do consumidor. Se eu fizer uma pesquisa de mercado, normalmente o que eu analiso na pesquisa de mercado? Perfil do meu consumidor, suas necessidades e desejos, tá? De mercado. Ok? E com relação à minha concorrência, aqui uma pesquisa de mercado, ela vai me dar todas essas informações, tá? Eu estou prestando um bom serviço ao meu consumidor? Só perguntar para ele, através da pesquisa de mercado. A concorrência tem um bom serviço? Só perguntar para o meu consumidor. Ele vai dizer se ela tem ou não. Não adianta eu falar se ele tem ou não, tá? E eu estou oferecendo um bom serviço? Pergunto para o meu consumidor. De nota de 0 a 10, que nota você dá para aquele tipo de serviço que eu estou prestando, tá? Então, tudo isso, através da pesquisa de mercado, você consegue definir, ok? Então, era isso, galera. Eu vou, deixa eu ver aqui, feedback de vocês aí. Travou bastante no final aí? Vocês acham que eu devo trazer novamente essa aula ou não preciso? Me deu. Travou bastante o Travou bastante? Tá, beleza. Então, próxima aula eu trago ela novamente. Beleza? Beleza, Guilherme. Então, a próxima eu trago novamente. Ok? Deixa eu fazer a chamadinha aqui.
daquela segunda aula, que eu mudei o computador, quem não pegou aí no início, eu tive que mudar o computador. Então, por isso que não está da primeira aula aqui, mas ela está gravada lá, as presenças, tá? Então, vou fazer a partir da segunda aqui. Adriana? Presente. Ana? Aí. Anne? Tá. Arielle? Tá. Daniel? Presente. Beleza. Douglas? Douglas não, né? Grazi? Tá. Guilherme? Tá. Gerson não, né? Karina Barroso? Tá. Karina Ferreira? Tá. Kátia? Presente. Ok. Lívia, tá aí. Luiz? Beleza. Osmar? Tá aí. Presente. Thaís? Aliás, Roselaine. Ok. Thaís? Tá aí, né? Beleza. Vinícius, Berto? Javier? Tá aí também, né, Javier? Né? Professor. Beleza. William? Tá aí, né? Aqui, professor. Beleza, galera. Então, a próxima aula eu trago essa aula novamente, já que eles falaram aí que estava travando muito. E eu vou falar com o Emerson aqui. Então, na segunda aula, quem já estiver aí, então até quarta. Evitem de faltar na quarta, lá no nosso marketing digital. Que a gente vai falar provavelmente sobre Facebook já, tá? Então, até quarta, galera. Valeu. Obrigado.